Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sul da TV 247. Ó, não ficou boa, não. Continua balançando, ó. Tá ruim ainda? Tá ruim. Ó. Eu acho que é o assoalho aqui que é. Bom dia, estou falando de São Paulo, ao vivo, hoje é feira, 8 de novembro. Ó. De 2019. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Bom dia, Fátima Roberto. Bom dia a todos. Vamos chegando, vamos entrando, enquanto eu vou tomar o café. Beleza, tá ótimo. Viu, café sem o pão. Beleza. Ah, agora está chegando o pão, ótimo, maravilha, muito obrigado. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Olá, Lula, tchau, Lava Jato. Decisão de ontem do STF coloca de novo a Constituição nos trilhos. A Constituição está salva. Viva a Constituição! Depois de 3 anos em que o artigo 5º estava sendo deturpado pelo STF, tudo agora volta ao normal. Por 6-5, bom, todo mundo já sabe, né? Por 6-5, a Constituição derrotou a Lava Jato, que para mim, Lava Jato e segunda instância tem tudo a ver. Olha que pão dormido, pão de ontem, nossa. Tem tudo a ver, porque o grande trunfo da Lava Jato era a segunda instância. Sem segunda instância não teria Lava Jato. Sem delação, sem segunda instância, não tem Lava Jato. Porque a Lava Jato... Salomão, bom dia. Primeira coisa, isso de distinguir os municípios tem que passar pelo Congresso ainda. Não é uma decisão definitiva. Isso é o que o Paulo Guedes quer. Vamos ver se o Congresso vai aprovar, a primeira coisa. Daí, se o Congresso aprovar, vai se ver o que vai acontecer. E eu acho que isso aí não vai ser aprovado. E aí, contra tudo e contra todos, caiu a prisão em segunda instância, hein? Não teve mais general, não teve recado de Vilas Boas, nada. O que parecia tão difícil ficou fácil de repente, né? E o que falta para Lula sair? Falta nada, tem que ser libertado, essa é a posição dos principais juristas. Ele tem que ser solto. Agora, inclusive, nem deveria haver a necessidade do advogado pedir. O STF decidiu uma decisão definitiva, os próprios juízes deveriam já soltar. Terezos como Lula.
que as acusações a ele não tem nada a ver com crime de sangue, com coisa desse tipo, certo? O que pode retardar a liberdade dele? Mauro Lenholi, publicação do Diário Oficial, Verônica Nicolau de Fortaleza, bom dia. Publicação do Diário Oficial, publicação do acordo. Não, o acordo não demora. Pode levar uns 2 meses, não acredito. Bom, daqui a pouco vou ler com vocês a opinião dos colunistas. O Globo ainda não chegou. Mas a Folha já está aqui. E todo mundo quer saber se o Lula sai hoje. Porque deveria. Porque a libertação é imediata. A STF decidiu, tchau. Tchau, Lava Jato. Grande derrota do Sérgio Moro. Finalmente, tudo acaba, né? Sem prisão em segunda instância, a Lava Jato não é a mesma. Mauro Lenholi, estão falando de uma semana para o Lula sair. Pode ser. Deveria ser imediato. Não? A questão é que vai sair. Pode ser uma semana. Uma semana a mais. Para quem já está lá há um ano, muito mais de um ano. 1 ano e 7 meses. O que é uma semana? Nada. Ele tira de letra, não está desesperado para sair. O importante é que o STF determinou o fim da prisão em segunda instância. Isso foi importantíssimo. Felipe Eduardo, né? Vila Garcia, Rita Stacker. Os lavajatistas do STF ficaram muito constrangidos. O que os constrangeu foi o voto do Celso de Mello. Bom, vamos ao trabalho. Vamos às análises dos colunistas da Folha. Fora da cadeia, petista pode ou não morder a isca do radicalismo, escreve Igor Gielov. Reinaldo Azevedo. Ô, Nilton, tudo bem, beleza? Constituição prevalece, mas vitória por um voto reflete dias insanos. Defesa do ex-presidente diz que vai pedir sua soltura hoje. Não cabe uso de tornozeleira. Lavajatistas buscam reverter decisão com PEC. Mas Maia não quer atrito com o Supremo. Vamos ver aqui o que querem os lavajatistas. Nos próximos dias, o assunto será: quando é que Lula sai?
Quando é que o Lula sai? Bruno Bogossian, na Folha de São Paulo, história sem fim no Supremo. Ao dar o voto que fechou o placar contra a prisão, após condenação em segunda instância, Dias Toffoli deixou uma porta aberta. Ele contou ter dito aos senadores que, apesar de interpretações em sentido contrário, eles poderiam mudar a lei para permitir a execução antecipada das penas. Não vejo problema algum em alterar esse dispositivo, afirmou. O Congresso já discute uma série de medidas, mas ele disse que isso em casos de crimes de sangue, crimes outros. O Congresso já discute uma série de medidas que podem alterar o Código de Processo Penal. Escrever claramente que o réu pode sim ser preso depois de condenação em segundo grau. Caso a lei mude, nenhum ministro do Supremo tem dúvidas de que precisará discutir se esse novo dispositivo estará de acordo com a Constituição. Se a sessão desta quinta foi vendida como episódio final de uma novela, é certo que o STF deve se preparar para uma série de remakes. As hesitações e gambiarras empregadas pelos ministros nos últimos anos transformaram o veto às prisões antes do esgotamento dos recursos em uma solução provisória. Mas agora não é mais, agora é definitivo. O terreno de instabilidade foi criado pelo próprio tribunal, que mudou seu entendimento sobre o assunto pela primeira vez em 2009. 7 anos depois, sob clima de festa pelo avanço da Lava Jato, autorizou as prisões antecipadas. Nos últimos meses, os ministros se recusaram a revisitar o tema para fugir das contaminações provocadas pelas condenações de Lula. A aparente fluidez alimenta a convicção de que as determinações da Corte são escritas a lápis. Além do desejo do Congresso de mudar as regras, os ventos tendem a virar também quando a composição do plenário for alterada nos próximos anos. Até meados de 2021, 2 ministros que votaram contra a prisão em segunda instância deixarão suas cadeiras. Os substitutos de Celso de Mello e Marco Aurélio, que devem ser indicados por Jair Bolsonaro, formarão novas maiorias de ocasião em torno do tema. O tribunal, que deveria ser o dono da palavra final, se tornou vítima de suas próprias vacilações. Opinião pessimista de Bruno Bogossian. Artigo do Vladimir Safatli. Não gosto desse cara. O AI-5 já foi decretado, diz ele. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu recentemente o arquivamento do inquérito contra os policiais responsáveis pelo massacre no Morro do Falé, ocorrido no começo deste ano. Na ocasião, policiais militares trucidaram 15 pessoas, colocando 13 delas em uma casa, na qual foram torturadas durante mais de 3 horas para, ao final, serem mortas à faca. Os moradores ouviram aterrorizados, pessoas gritando desesperadamente: "Não me matem!". Depois de mortos, os corpos foram empacotados em sacos pretos e jogados em uma caminhonete, enquanto policiais fortemente armados posavam em cima dos cadáveres, como se estivessem a tirar fotos de um safari na África. A Comissão AR de Direitos Humanos, da qual faço parte, enviou alguns de seus membros para ouvir os moradores, juntamente com a Defensoria Pública. Todos foram precisos em descrever o estado de terror e vulnerabilidade ao qual a comunidade sentiu-se submetida. No entanto, o inquérito apontou, como não poderia deixar de ser, legítima defesa. A polícia alega que respondeu à troca de tiros, ter sido realmente uma luta singular. Enquanto os assassinados respondiam com tiros, os policiais jogavam facas. Não será a primeira vez que a polícia brasileira, com suas explicações inacreditáveis,
tratará o povo como um bando de nécios. Este caso é um exemplo emblemático, entre tantos outros, que explicitam a natureza genocida do Estado brasileiro. Ele é a expressão de que o AI-5 já foi decretado no Brasil. A única questão diz respeito onde ele impera e qual a sua extensão. O Estado brasileiro já explicita sua natureza fora de lei, sua lógica de exceção e de extermínio contra populações pobres e basta apenas saber quando ela também será aplicada nos bairros nobres. A depender do desejo de Bolsonaro III, virá o mais rápido possível. Uma das maiores ilusões do Brasil diz respeito a estarmos atualmente em meio a uma democracia sob risco. Nada mais incorreto. Não é possível que algo que nunca existiu esteja em risco. A indiferença em relação ao destino de casos como o do Morro do Falé apenas explicita o fato de acharmos normal que não exista nada parecido com democracia para parcelas amplamente majoritárias da população. Mas será assim que o novo AI-5 paulatinamente se instalará entre todos nós. Primeiro nas margens, depois no centro. Após ameaçar com o novo AI-5, caso a população saísse às ruas e mostrasse sua indignação, como ocorreu no Chile, no Equador, no Haiti, na Argélia e no Líbano, Bolsonaro III foi dormir tranquilamente, sabendo que nada realmente aconteceria contra si. Dias antes, seu pai já tinha praticado crimes de obstrução de justiça, ameaçado suspender a concessão de um canal de televisão que divulgara uma informação que lhe comprometia e coletado provas que poderiam incriminá-lo sem que nada, absolutamente nada, ocorresse, como se fosse o caso de mostrar a todos que o poder estava claramente fora da lei, em uma posição soberana absoluta. Ou seja, nunca na nossa história ficou tão clara a marcha inexorável em direção à explicitação de uma situação ditatorial. Não é difícil juntar os pontos. As ruas no mundo inteiro queimam porque populações se levantam contra as mesmas políticas que o Sr. Paulo Guedes e sua plateia de financistas estão a aplicar no Brasil. Imaginar que essa espoliação continuará sem que o Brasil também entre em convulsão é confundir esse país com uma fazenda de gado. Como os que nos governam não fazem esse erro primário, eles ao mesmo tempo impuseram sua agenda econômica e fortaleceram seu aparelho estatal genocida. A mesma mão que apresentou a reforma da Previdência, eufemismo para sua simples extinção, também escreveu o pacote Sérgio Moro de extermínio. As duas mãos juntas aplaudem a submissão da população pobre a um regime de terror que elas preparam para todos. Só que isso nunca foi capaz de parar absolutamente nada. Dessa vez gostei do artigo do Vladimir Safata. Eu geralmente não gosto do Vladimir Safata, mas dessa vez ele apresentou fatos e análises muito sensatas com as quais concordo. Esta é a realidade brasileira. Apesar do que aconteceu ontem no STF, que foi a volta do Brasil à obediência à Constituição, o que foi muito importante, mas o governo Bolsonaro, que não sabe como e não quer diminuir a desigualdade que existe no Brasil, o abismo entre os pobres e os ricos, ele parte, evidentemente, para a repressão. Tem duas maneiras de solucionar, digamos assim, os problemas de um país como o Brasil, um país onde a desigualdade é muito grande. Ou um governo que trabalha para diminuir a desigualdade, que foi o caso dos governos Lula e Dilma, ou então, quando o governo não ataca a desigualdade, ele ataca os mais pobres, para amedrontá-los, para não deixar que eles se revoltem. E é por isso que o Bolsonaro está montando esse aparelho de Estado forte, com a ajuda de Sérgio Moro, com a ajuda de Augusto Aras, por isso que ele está liberando a polícia para matar.
O governo optou por essa forma de combater a desigualdade com repressão e não dá certo. A fórmula civilizada era a fórmula do Lula, a fórmula da Dilma. Diminuir as desigualdades entre os salários, entre os bens, entre as condições. Desde 2016, desde o governo Temer, o Brasil está indo na direção oposta ao combate à desigualdade. Então, o combate à desigualdade virou combate às populações pobres, para que elas não se rebelem. Que quando chega um ponto em que o dinheiro acaba, em que acabam as esperanças, só resta o protesto. E esse clima policial instalado no país tem por objetivo amedrontar as massas, amedrontar o povo. Coluna Painel, às vésperas da decisão do STF que revogou para a segunda instância, líderes de partidos de centro e centro-direita começaram a cotejar o impacto da saída do ex-presidente Lula da cadeia. Um experiente integrante do MDB disse a investidores na semana passada que o maior problema do país hoje é como Lula vai sair. A torcida geral é de que o petista incorpore um espírito Mandela. Se ele voltar mais PT do que Lula, o presidente Bolsonaro só tem a ganhar. O Lula foi sempre um conciliador e o discurso dele deverá ser esse, da conciliação, porque polarização, radicalismo, nessa altura, só interessa ao governo. A volta de Lula ao cenário político amplia a pressão sobre o centro, avaliam dirigentes de partidos desse espectro, à medida que reforça a polarização no momento em que o agrupamento ainda não tem um nome que o represente eleitoralmente. O PT decidiu adotar tom mais cauteloso publicamente. O discurso é o de que esse não é o julgamento de Lula e que o ex-presidente estaria mais interessado na discussão que pode anular sua primeira condenação. É claro que para o Lula interessa o julgamento de suspensão, porque com essa liberdade de segunda instância ele não recupera seus direitos políticos. E com a anulação da sentença ele recupera, porque tudo volta a estaca zero. E o que falta para ele não é só a liberdade, e sim também os direitos políticos. Lula ganha a liberdade, mas direitos políticos ainda não. Toda a logística do ritual que será feito para recepcionar o ex-presidente será definida nesta sexta, quando Lula encontra seu advogado Cristiano Zanin e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não havia nada esquematizado na véspera. No inquérito sobre o assassinato de Marielle Franco, investigadores detalharam dados sobre um dos telefones que concluíram ser o de Rony Lessa. O perfil de Lessa no WhatsApp, apontam na investigação, exibia uma foto do presidente Jair Bolsonaro. Na imagem, Bolsonaro aparece entre duas bandeiras de Israel. A fotografia do presidente usada por Rony Lessa é facilmente encontrada na internet. Bom, vamos ver mais opiniões de colunistas da Folha enquanto não chega o Globo. Decisão histórica do Dias Toffoli. O Dias Toffoli durante o ano deu várias indicações de que iria votar contra a segunda instância. Defesa pedirá a soltura de Lula e aval passa por juiz a linha dura da Lava Jato. O que os juristas estão dizendo é que os juízes já deveriam soltar hoje condenados como Lula, que não tem crime de sangue, não tem nada. A defesa de Lula vai levar à Justiça Federal ainda hoje pedido para que ele deixe a cadeia.
pedido será encaminhado após reunião com o ex-presidente lá na PF. Em seu perfil em uma rede social foi publicada na noite desta quinta mensagem: Lula livre amanhã. A defesa afirmou que o resultado do julgamento mostrou que a prisão do ex-presidente foi ilegal e voltou a dizer que ele é vítima de perseguição. O petista já fez alguns pedidos aos correligionários. Assim que sair da prisão, ele quer um ato no acampamento montado pela militância em Curitiba e depois vai visitar os ex-tesoureiros do PT, João Vacari Neto e Delúbio Soares, que dão expediente na sede da CUT do Paraná. Só depois pretende ir para São Bernardo, onde deve ser recebido com festa. Lula depende de um aval simples da juíza federal Carolina Lebos para deixar a prisão e aguardar em liberdade o julgamento de recursos no caso do triplex de Guarujá. A libertação do petista não é automática. Os advogados precisam peticionar no próprio procedimento de administração da pena na 12ª Vara Federal em Curitiba, para que ele deixe a prisão depois de 19 meses. Como há uma ordem do STF sobre o assunto, não há alternativas para que um magistrado de grau inferior descumpra a medida. Uma hipótese seria o juiz considerar que a decisão do Supremo ainda não tem acórdão e não está oficialmente publicada e que, portanto, seria preciso aguardar essa última etapa para entrar em vigor. Essa possibilidade, porém, é considerada improvável, até por ser facilmente revertida por meio de um habeas corpus na segunda instância, ou mesmo por meio de uma reclamação no Supremo. Seria, obviamente, um excesso de formalismo, porque esse julgamento é público e notório, diz o advogado criminalista e professor de Direito Leonardo Pantaleão. Não necessariamente a saída da prisão depende da iniciativa das defesas. O juiz pode despachar sem ser provocado, ou ainda atendendo a um pedido do Ministério Público. Não cabe ao magistrado da área de execução, como a juíza Carolina Lebos, impor, em caso dessa natureza, o uso de tornozeleira eletrônica ou recolhimento domiciliar. Se o condenado for submetido a medida restritiva desse tipo, ou até a prisão preventiva, a decisão deverá partir do juízo onde iniciou a causa. No caso da Lava Jato, a 13ª Vara Federal, comandada pelos juízes Luiz Bonatti e Gabriela Hard. Durante o período de Lula no cárcere, a defesa manteve uma série de embates com a juíza Carolina Lebos. A juíza, por exemplo, contrariou os advogados ao não autorizar que Lula concedesse entrevistas. Não permitiu que ele saísse temporariamente para o velório de um irmão e barrou visita semanal de religiosos. Com a decisão do STF, o tempo que presos de maneira provisória como Lula já permaneceram na cadeia será descontado do período total da pena, caso tenham que voltar ao regime fechado após o esgotamento de todos os recursos. Lula atingiu em setembro 1/6 de cumprimento da pena pelo caso do triplex. Bom, ex-presidente ainda é réu em outros processos na Justiça Federal em São Paulo, Curitiba e Brasília. A maioria das ações não tem perspectiva de serem sentenciadas em breve. Então, Lula tem um bom tempo de liberdade pela frente, embora ainda não tenha recuperado os direitos políticos, que é fundamental para ele, né? Decisão cria dilema para Lula fora da cadeia, escreve Igor Gielov. Ao longo da discussão acerca da prisão em segunda instância, o número de beneficiados potenciais de uma mudança na jurisprudência variou. Chegou a 190 mil,
para ser determinado em 4.895. Mas o fato é que todo o burburinho se deveu apenas a um desses condenados presos, Lula. O ex-presidente nunca deixou o debate político brasileiro. Nesses 580 dias, entre sua prisão em Curitiba e a decisão de ontem, tentou forçar uma ilusória candidatura a presidente de forma a viabilizar o poste da vez Fernando Haddad. Igor Gelov, muito deselegante, chamando Haddad de poste. Não, eu não vou nem continuar lendo. Lavajatistas articulam PEC no Congresso, mas Maia se opõe. Diante do veto à prisão logo após a segunda instância, congressistas que têm a Operação Lava Jato como bandeira se articulam para acelerar a tramitação de PEC sobre o tema na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porém, afirmou que o Congresso não deve enfrentar o Supremo. A gente tem que tomar certo cuidado, porque tivemos a oportunidade de ter tratado disso em março. Logo depois que o Supremo decidir que ia revisitar o tema, pode parecer que a gente está querendo enfrentar o Supremo, e não é o caso. O grupo de deputados e senadores lavajatistas não tem votos suficientes em nenhuma das casas. Emendas constitucionais demandam o apoio de 308 deputados e 49 senadores em 2 turnos de votação. Então não vai ter essa reação dos lavajatistas, não vai ter eficácia, né? Estão jogando para a plateia, somente isso. Lava Jato investiga ex-presidente do STJ e sócio da Camargo Correia, Asfor Rocha, e empresários são suspeitos de receber propina para anular a Operação Castelo de Areia. Uma operação deflagrada na manhã de ontem pela Lava Jato de São Paulo apura suspeita de pagamento de propina a agentes públicos, com o objetivo de suspender e anular a Operação Castelo de Areia, que investigava a construtora Camargo Correia. Foram alvos de busca e apreensão Luiz Nascimento, sócio da Camargo em São Paulo, e o ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha, em Fortaleza. Considerada uma espécie de prévia da Lava Jato, a Operação Castelo de Areia foi suspensa em 2010 por decisão de Asfor Rocha, então presidente do tribunal. A operação apurava crimes de fraude a licitações, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, praticados por representantes da Camargo Correia e por agentes políticos para obtenção de contratos públicos. De acordo com a PF, o inquérito se baseou na delação premiada de Palocci. São investigadas suspeitas de corrupção passiva, ativa, além de lavagem e ocultação de ativos. Os autos estão em segredo de justiça. Palocci afirmou que César Asfor Rocha teria recebido suborno de pelo menos 5 milhões de reais da Camargo Correia para barrar a Castelo de Areia. O ex-presidente do STJ sempre negou as acusações. Palocci disse que o acerto com Asfor Rocha foi comandado pelo advogado Márcio Tomás Bastos, que está morto, e incluía também a promessa de apoio para que o então magistrado fosse indicado para uma vaga no STF. O repasse para Asfor Rocha foi depositado em uma conta no exterior, de acordo com Palocci. Muito bem. A delação de Palocci está rendendo. Artigo
Vitória magra em dias insanos, escreve Reinaldo Azevedo. Um país em que vence por um voto a declaração de constitucionalidade da própria Constituição vive dias insanos. Prevaleceu no STF o que está inequivocamente escrito na Carta, e a execução da pena de prisão passa a se dar depois do trânsito em julgado. É o que está como norma abstrata no inciso 57 do artigo 5º, que é cláusula pétrea. É o que define o artigo 283 do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade era julgada pelo tribunal. No curso desse debate, produziu-se um volume fabuloso de desinformação. E com um dado curioso, os adversários fanáticos do princípio constitucional, com raras exceções, têm o superior completo. Para todos os efeitos, trata-se da nossa elite intelectual. E aí pode estar um sintoma de um malese a ser ainda estudado. Salvo em nichos ideológicos extremistas, pouco importa o tipo de extremismo que vejo como doença psíquica. A informação costuma produzir moderação, contenção, luzes. Não nesse caso, em outras pendengas de natureza política. É preciso investigar a gênese desse ódio à racionalidade que tomou conta do debate público. As pessoas têm direito às próprias opiniões, por óbvio, mas não à própria Constituição. A menos que façamos como sociedade uma escolha, submeteremos a ordem legal às vagas de opinião da hora. Aposentemos, pois, os juízes e os diplomas legais e deixemos o veredito para os influencers, depois de uma consulta a seus seguidores nas redes sociais. Um grupo intitulado Cristãos que Oram pelo Brasil deixou alguns folhetos nas imediações do Supremo. Íntima, tudo indica, do Altíssimo, a turma fez uma boa síntese involuntária do que estava em votação no tribunal e do que está em curso. Cuidado com os juízos de Deus. Apelamos ao STF para que tome a decisão correta, levando em conta mais a angústia do povo brasileiro e menos a letra fria da Constituição. É a versão religiosa do voto do ministro Roberto Barroso. O doutor produziu estas linhas imortais do constitucionalismo de Palanque, abre aspas. A presunção da inocência é muito importante, mas o interesse da sociedade num sistema penal eficiente também é muito importante. O coruscante magistrado houve por bem criar uma oposição entre presunção de inocência e interesse da sociedade. Na gramática do obscurantismo das luzes, os dois conceitos estão em rota de colisão, apartados pela conjunção adversativa que une as orações. O placar foi favorável ao que está consagrado na Constituição. Os que defendemos o Estado de Direito podemos fazer uma discreta comemoração, mas atentos à depredação da ordem legal que está em curso e que ainda nos ameaça. Quer um exemplo? O pedido de prisão temporária feito pela PF da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega, do ex-senador Eunício Oliveira e de outros no inquérito que apura suposto repasse de 40 bilhões de reais em 2014 é uma aberração. A PGR se opôs à verdade. Edson Fachin, relator do Supremo, recusou. Qualquer das prisões pedidas nessa fase da investigação, com os dados que há, seria abusiva. No caso de Dilma, o pedido da PF assume áreas de escândalo e de perseguição política. A ex-presidente nem mesmo investigada no inquérito. Ousado, o delegado Bernardo Vidal Amaral escreveu que só não pediu também as prisões dos senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho, porque a Constituição veda em regra a prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato. Em regra, uma ova, diz Reinaldo. A expressão quer dizer de modo geral, na forma do costume, em princípio. Errado. O parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição define que, no exercício do mandato,
Deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, a decisão final será do plenário da casa que pertencer. Trata-se de um mandamento. O STF não tomou nesta quinta uma decisão sobre prender ou não prender depois da condenação em segunda instância. O que se votava era o cumprimento ou não da Constituição. O vale tudo bateu na trave, mas os artilheiros de Sérgio Moro, como se nota, não descansam. Reinaldo Azevedo, escrevendo na Folha. Aqui tem a matéria sobre... Em rádio, o jornalista Augusto Nunes agride Glenn Greenwald, que revida. Ao ser chamado de covarde em programa na Jovem Pan, Nunes parte para agressão física. Os jornalistas Augusto Nunes, 70, e Glenn Greenwald, 52, trocaram socos durante o programa Pânico. Os dois iniciaram uma dura discussão, quando Glenn passou a chamar Augusto de covarde, que então partiu para agressão física. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde, disse Glenn. Augusto respondeu: se falar em covarde, eu vou te mostrar. Nesse momento, ele agrediu Glenn. Eu te mostro que é covarde, eu te mostro quem tem coragem, eu te mostro quem tem, seguiu Nunes, Glenn. Glenn em seguida tentou acertar um soco no jornalista. À tarde, a Jovem Pan emitiu nota pedindo desculpas a ouvintes, espectadores e convidados, inclusive Glenn Greenwald, pelo episódio. A liberdade de expressão e crítica concedida pela Jovem Pan a seus comentaristas e convidados não se estende a nenhum tipo de ofensas e agressões. A empresa repudia com veemência esses comportamentos. Então eles deram a bronca no Augusto Nunes e não no Glenn. Depois da agressão ao companheiro, Davi Miranda reiterou as afirmações que Glenn fez diretamente a Nunes. Augusto Nunes é um indigno, covarde, sem escrúpulos. É do tamanho da reação lamentável que teve hoje na Jovem Pan. Colegas de partido de Miranda também exprimiram solidariedade a Glenn. O ex-presidente Ciro Gomes chamou Nunes de bandido e verme. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o americano foi atacado por um jornalista que não faz jornalismo. A violência é a arma dos covardes. Parlamentares do PSL apoiaram o comentarista da Jovem Pan. Filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro escreveu em rede social que reagir a canalices que partem de um criminoso cínico e folgado é questão de honra. O perfil do escritor Olavo de Carvalho postou: Augusto Nunes descendo a porrada no Verdevaldo foi a coisa mais linda da TV brasileira ever. Nunes disse à Folha que não se arrepende nem um pouco do que fez. Eu fui insultado moralmente, aí adverti para que ele não usasse a palavra covarde, que é insultuosa, que é grave. Adverti 5 vezes e ele insistiu. Eu tinha 2 opções, ou reagir com altivez ou engolir o insulto. Não tive alternativa. Eu reagi como qualquer homem reagiria. O agredido fui eu reagi a uma agressão. Não, ele que agrediu. Uma coisa é agressão verbal, outra coisa é agressão física. A agressão do Glenn foi verbal. A resposta do Augusto Nunes deveria ter sido verbal, mas a resposta do Augusto Nunes foi física. Glenn, que continuou sendo entrevistado pelo programa de rádio depois da briga, disse à Folha considerar que o ponto mais grave do episódio é o uso de força física, de violência no debate político. É a coisa mais grave e perigosa para uma democracia. É justificável Augusto Nunes me agredir? Não. Assim como não é para qualquer um atacar fisicamente na rua qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente. O jornalista criticou ainda o fato de integrantes do partido de Bolsonaro estarem aplaudindo, apoiando o uso da violência no debate político.
o que é uma ameaça grave à democracia. Comportar-se como fascista é algo totalmente inaceitável. Para ser totalmente honesto, ele não me machucou. Foi um ataque fraco. Foi o que eu disse ontem. Essa é a verdade. Nunca aconteceu algo assim na minha carreira, como advogado e jornalista. Estou envolvido em temas muito polêmicos. Nunca fui agredido na minha vida, porque adultos não se comportam assim. Me disseram que Augusto tem que pedir desculpas e admitir que o que ele fez é errado. Mas ele falou com vocês e fez exatamente o oposto. No fim da tarde, Nunes divulgou nota na qual afirmou que pensou em abandonar o estúdio após a pergunta de Glenn, mas entendeu que a atitude confirmaria o teor das agressões verbais que sofrera. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo emitiu nota em que condenou o ataque. Afirmou que a cena de violência passou a ser usada como exemplo de comportamento a ser adotado pelos descontentes com a imprensa. Segundo a entidade, a onda de reações que se seguiu ao episódio dispara um alerta que não pode ser ignorado a respeito do estágio que a hostilidade a jornalistas e veículos de imprensa atingiu no Brasil. Vamos em frente. Polícia faz apreensão em portaria de Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na manhã desta quinta-feira o computador da administração do condomínio Vivendas da Barra para periciar o sistema de gravação do interfone local. Finalmente, vão periciar o computador e não o CD. O Globo não chegou ainda, ou pelo menos o Alex não me trouxe o Globo. Vamos ver o que diz a Ilustrada da Folha de São Paulo. Chico Buarque lança novo romance, Essa Gente. Tempera seu novo romance com linchamentos, violência policial e as tensões do Brasil do Bolsonaro. Escrito desde outubro do ano passado, o livro capta o espírito de um tempo em que viceja a violência política. Há selfies com policiais que abateram um assaltante. Há uma vizinha snob que calha de ser juíza federal. Há a menção irônica a vestir camisa da seleção brasileira numa reunião escolar. Mastiga-se a notícia de que soldados dispararam 80 tiros contra o carro de um músico negro. As menções ao presidente não são nominais, mas diretas. Uma das ex-mulheres do protagonista, enrabichada com o barão do agronegócio, ostenta uma estátua banhada a ouro de um homem em tamanho real, a qual costuma vestir com uma faixa verde e amarela. Os eventos políticos do Brasil bolsonarista não foram plano primordial, mas acabaram aproveitados como recurso para desenvolver a ficção. O enredo apresenta o autor de um antigo sucesso literário, às voltas com a entrega de um novo romance, com duas ex-mulheres por quem ainda perduram vínculos emocionais, e com tesão por uma jovem holandesa, Rebecca, casada com o salva-vidas do Morro do Vidigal. A decisão de impregnar o romance das notícias de jornal permite, por exemplo, que Chico situe Rebecca numa manifestação que de fato ocorreu no Rio de Janeiro e que se discute a comemoração de um gol do Flamengo no dia que de fato o time pontuou. A fragmentação da obra também elabora uma miscelânea de vozes, incluindo trechos em que a narração é supostamente feita por outros personagens. Cartas da tradutora Maria Clara, outra ex do protagonista, a um autor de língua inglesa, datam do final de 2017, época em que Chico
As escreveu, pensando numa trama que girasse em torno daquilo. O mesmo vale para trechos datados de dezembro de 2016 sobre um cantor negro castrado, que na trama de Essa Gente acaba cumprindo função importante, mas lateral. Virou personagem do best-seller escrito pelo protagonista, o eunuco do Paço Real. Então esse é o resumo do novo livro de Chico Buarque. Vamos ver o que diz Mônica Bergamo. O caso em que o presidente do STF, Dias Toffoli, pede que o procurador Deltan Dallagnol seja punido por afirmar que decisões da corte passam uma mensagem de leniência com a corrupção, deve entrar na pauta do CNMP na próxima terça-feira. A previsão de integrantes do órgão é que Dallagnol pode ser condenado por 8 votos a 3. Aras, no entanto, sofrerá pressão interna. O caso pode prescrever se não for julgado neste ano. A biografia de Augusto Nunes foi editada mais de 20 vezes em meia hora, depois que ele agrediu fisicamente o jornalista Glenn Greenwald num programa Pânico. Augusto Nunes é um herói nacional que destacou-se na história do país após dar um cruzado de esquerda no pseudo-jornalista Glenn Greenwald. Acrescentou um usuário em uma edição da página às 15 horas e 2 minutos. Às 15h11, o perfil informava: Augusto Nunes é um jornalista, escritor, agressor, covarde e comentarista brasileiro. Às 15h22, quer dizer, as biografias do Wikipédia podem ser mudadas a qualquer momento. Às 15h22, uma nova edição dizia que ele bateu foi pouco no Verdevaldo. Minutos depois, o texto chamava Nunes de batedor. O verbete da Wikipédia sobre Greenwald também foi editado. Em determinado momento, o nome de Nunes foi inserido como cônjuge do jornalista. Que coisa, hein? Tan, 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 tararara, tan, tan. E o Globo não chegou até agora. O Globo não chegou até agora. Bom, aqui temos trechos do livro do Chico Buarque. Vocês querem saber? Querem ouvir trechos? Foi um tiro na testa que tomou, disparado talvez de alguma janela vizinha, por um atirador de elite. Deitado de costas, se contorce inteiro, ao levar mais uns tantos tiros a queima-roupa. Depois que se aquieta, os meganhas continuam baleando o cara, na barriga, no peito, no pescoço, na cabeça. Eles o matam muitas vezes, como se matam a barata a chineladas. A polícia não consegue impedir que os presentes chutem seu corpo, e estremeço ao ver meu filho a se aproximar. Consigo desviá-lo do morto, mas ele só quer se juntar aos policiais, que posam para selfies com seus admiradores. Quando a Rosane me sorri, suas maçãs do rosto parecem postiças, como maçãs de verdade. Ela terá feito preenchimento facial ou posto botox, mas não me importo. Ela pode me receber maquiada demais, com anéis e pulseiras de ouro. Pode ter uma estátua dourada na sala, não me importo. Na Rosane, que hoje me leva para a cama numa lingerie de seda, ainda vejo a que um dia surgiu do mar, o biquíni branco na pele morena. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale
o sorriso que eu tenho pra lhe dar. O seu homem foi-se embora, prometendo voltar já, mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa o tempo e vai-se embora, passa a vida e vai também, mas o tempo ainda lhe implora, morena, agora, morena, vem, morena dos olhos d'água, tira os teus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. Bom, o Globo não chegou até agora, não sei se vai chegar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali até a banca conferir se o Globo já chegou. Vamos junto, como dizia Goulart de Andrade. Vamos junto ali até a banca para ver se o Globo chegou. Vamos ver se o Globo chegou. O seu homem foi-se embora, prometendo voltar já, mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa o tempo e vai-se embora. Epa, parece que não chegou mesmo. Não chegou, não, chegou. Chegou. Chegou o Globo, Alex? Opa! Opa! Então vamos lá. Vamos lá, então. Estou aqui ao vivo. Eu vim aqui para atender aqui. Não tem problema. Contanto que tenha chegado, chegou todo rasgado, ó. Não, isso daí eu que fui tirar a página achando que era que você não gosta da como fala, publicidade, aí aqui, ó. Mas esse aqui é o troco já. Aqui, ó, xará. Não tem problema. Aqui, ó. Aqui eu fui tirar achando que era publicidade. E era o quê? Mas tem uma página aqui, ó. Ah, faltou uma página. Não, ela tá aqui, ó. Só que ela vem assim. Tá bom. Deixa eu pegar outro. Vamos lá. Vamos lá, chegou o Globo. Eu fui arrancar aqui para a publicidade. Chegou o Globo. Tá vendo? Vamos nesta. Tá vendo? Beleza, que horror, né? Que é isso? Esse Globo. De jornal, não de publicidade, Putz. né? Bom, então, ainda que tarde, vamos ver o que diz o Globo. Rapidinho, porque já estamos com quase 1 hora de programa. Né, seu Newton? Vamos ler o Globo. Vamos ler o Globo, que é a visão carioca do Brasil e do mundo. Comentando e cantando e seguindo a eleição. Somos todos iguais, esquerdistas ou não. STF derruba prisão em segunda instância. Olha que horror essa publicidade aqui do Globo. É só virar para cá e de rasgar. Esta é a primeira página do Globo, para vocês saberem da manchete do Globo. Merval Pereira, Lula e Lava Jato dominam debates do Supremo. Merval Pereira o tempo todo defendeu a prisão em segunda instância. Nelson Mota, é deboche, chamado de recesso, o ócio remunerado. Aqui, parará. Com este cabo de guerra jurídico tão equilibrado, não deve concluir indúbio pró-Lula. Não entendi essa charge do Chico, que não é o Buarque, esse é o Chico Caruso.
Vamos ver o Merval Pereira. STF volta atrás. Merval Pereira é defensor da prisão em segunda instância. O julgamento de ontem transformou-se num debate crítico sobre a Operação Lava Jato. Claro, e tem tudo a ver, porque a Lava Jato só existe por causa da prisão em segunda instância. Só com prisão em segunda instância eles conseguem prender rapidamente, embora prendam errado. Embora façam inquéritos a toque de caixa para ser rápido, porque supostamente a sociedade quer julgamentos rápidos. E sem a segunda instância, a Lava Jato vai para as calendas gregas. O nome do ex-presidente esteve presente sempre na tentativa de demonstrar que o Supremo não atua de maneira política e muito menos pode ser acusado de culpado pelo sentimento de impunidade que domina a sociedade. Até mesmo a proposta que Toffoli enviou aos presidentes da Câmara e do Senado, sugerindo que os prazos prescricionais sejam suspensos durante os recursos especiais, foi utilizada para mostrar sua preocupação com o uso abusivo de recursos. Bom, Merval Pereira já sabemos qual é a posição dele, ele é contra. Mas perdeu, né? Perdeu Merval Pereira. Perderam os defensores da inconstitucionalidade que vigorava desde 2016. Nelson Mota. Desculpa, o Nelson Mota hoje não está interessante. Vou poupá-los do Nelson Mota. O Globo, que também defendia a prisão em segunda instância, está decepcionado. E diz aqui, nova regra de novo, mudou de novo. STF barra prisão após segunda instância. Lula e outros 14 réus da Lava Jato podem ser soltos. Quais são os 14? Vamos ver aqui. Além de Lula, estão na lista José Dirceu, José Aldemário Pinheiro. Segundo o Ministério Público, podem ser beneficiados 38 condenados da Lava Jato, entre presos no regime fechado, no semiaberto ou que usam tornozeleira. Além de Lula, estão na lista, entre outros, José Dirceu e o Léo Pinheiro. 15 condenados na operação que estão presos poderão ir para casa. Mas quais são? Essa eu não sabia, que o José Dirceu pode ser solto também. Mas não, aqui eles não dizem quais são os outros 15. Eles só dizem que é Lula, Zé Dirceu e o Léo Pinheiro, que é o delator do Lula. Agora, o Edson Fachin está dizendo o seguinte: as prisões tidas nesse momento como pena podem ser convertidas em prisão preventiva. Portanto, não há, em face dessa decisão, nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso. Isso diz o Edson Fachin. Mas juristas discordam. Tem que soltar. Lula pede liberdade e articula estratégia política. Defesa do ex-presidente vai solicitar hoje soltura à juíza de vara de execuções, que não tem prazo para decidir. Lula planeja viajar pelo Brasil. Então, diz aqui o Globo que o juiz da execução pode ainda decretar prisão preventiva do petista, se assim for pedido pelo Ministério Público e se considerar que existam os requisitos previstos em lei para isso, como, por exemplo, periculosidade do réu e risco de fuga. É claro que não há periculosidade nem risco de fuga, né?
Não há motivo para nenhuma prisão preventiva para Lula, mas o Globo está considerando essa possibilidade. Lula planeja viajar o país e tentar fortalecer a oposição ao governo. Também está previsto um giro internacional para se encontrar com personalidades que se manifestaram contra sua prisão. Mas o primeiro ato do petista ao ser libertado será em Curitiba. O ex-presidente quer prestar uma homenagem aos simpatizantes da vigília Lula livre. Ao sair daqui, ele está querendo preparar um grande pronunciamento à nação, afirmou João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. A possibilidade de adotar um caminho político de centro chegou a ser discutida por petistas próximos a Lula, com Bolsonaro seguindo por uma linha que os dirigentes do partido classificam como de extrema-direita. Uma inflexão ideológica poderia ajudar o PT a recuperar o terreno perdido na sociedade. Mas, após debates, a conclusão foi que a legenda enfrenta rejeição muito mais pelas denúncias de corrupção e pela acusação de que as medidas econômicas do governo Dilma quebraram o país, do que propriamente por questões ideológicas. O Lula me falou: avisa lá para o Sem Terra que eu vou sair mais à esquerda do que eu entrei, disse o João Paulo Rodrigues. Na estratégia traçada, Lula pode impulsionar esse sentimento ao frisar em seus discursos as consequências para a população das medidas que vêm sendo adotadas. O antigo aliado destaca a capacidade de Lula de explicar de maneira simples um assunto complexo. Esse mesmo aliado aposta que Lula evitará entrar em bate-boca com o atual presidente. Esses embates poderiam impulsionar um antipetismo e promover um reagrupamento do campo político de Bolsonaro, que vem se dividindo desde o início do mandato. Mesmo com o desgaste do governo, Lula e seus aliados não entendem que exista clima para mobilizar a sociedade para abreviar o mandato do atual presidente. A mesma lógica vale para a decisão do partido de não tentar, no momento, levantar bandeira por mudanças na lei da ficha limpa, o que permitiria a Lula recuperar os seus direitos políticos e se candidatar em 2022. O caminho visto pelos petistas como o mais possível para que Lula recupere o direito de se candidatar está no julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Assim, mesmo em liberdade, o ex-presidente manterá o discurso de que os processos contra ele são resultado de perseguição política, para pressionar o Supremo a colocar em julgamento o habeas corpus, que questiona a atuação do ex-magistrado na condução do processo do triplex. Mas, apesar de animar o partido, a gente do PT mais cuidadosa, um deputado federal influente diz que parte da direção se ilude, achando que basta Lula sair da cadeia para que todos os integrantes do partido se resolvam. O partido precisa definir a sua tática político-eleitoral e ter claro que ainda enfrenta resistências da sociedade. Antes de eventualmente soltar o ex-presidente, a VEP ainda pode solicitar a manifestação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal sobre o caso e até mesmo acerca da logística de uma saída de Curitiba. Uma vez que existe um juiz de execução penal, cabe a este tomar a decisão sobre a necessidade de liberação do condenado. A defesa faz o pedido e o juiz o aprecia, levando em consideração a decisão do STF. Não há prazo definido em lei, mas a urgência das questões discutidas exige resposta rápida. Agora vai começar a novela. Quando soltar Lula? O STF já mandou soltar, mas a juíza Carolina Lebos poderá criar dificuldades.
Bernardo Melo Franco escreve ódio à cultura. Quando ouço falar em cultura, saco meu revólver. A frase foi escrita por Hans Jost, dramaturgo alinhado ao regime nazista. Apareceu na peça Schlageter, encenada pela primeira vez no dia do 44º aniversário do Führer. O bolsonarismo não chegou ao ponto de atirar em artistas, mas também cultua armas e odeia a cultura. Sua relação com o setor é baseada na raiva e no ressentimento. O presidente busca o confronto permanente com músicos, escritores e atores que não se curvam à sua visão de mundo. No primeiro dia de governo, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Em seguida, asfixiou o financiamento de filmes e espetáculos. Entre uma coisa e outra, promoveu o aparelhamento de instituições como a Funarte e a Casa de Rui Barbosa, transformada em playground de um pastor aliado. Para ostentar seu desprezo pelos artistas, o presidente ignorou as mortes de Bibi Ferreira e João Gilberto. Para escancarar seu caráter mesquinho, recusou-se a assinar o diploma do Prêmio Camões, que será entregue a Chico Buarque. A escalada de provocações acaba de alcançar um novo patamar. Sem qualquer debate prévio, Bolsonaro editou um decreto que submete a Secretaria de Cultura ao Ministério do Turismo. A pasta é chefiada por Marcelo Álvaro Antônio, acusado de comandar o Laranjal do PSL em Minas Gerais. À tarde, o Planalto anunciou o novo titular da secretaria. É o diretor teatral Roberto Alvim, que conquistou o presidente ao ofender Fernando Montenegro. O valentão insultou a maior atriz brasileira às vésperas de seus 90 anos. A classe artística deve ficar feliz aí, debochou ontem o capitão. Discípulo de Olavo de Carvalho, o secretário prega abertamente o uso do Estado como arma de guerra ideológica. Em processo que corre na Justiça do Rio, disse estar formando um exército de grandes artistas espiritualmente comprometidos com o nosso presidente e seus ideais. Agora ele terá arsenal renovado para venerar o chefe. Esse é o estado do Brasil hoje. O relatório traz novas denúncias de tortura em prisões do Pará. Documento oficial do governo aponta calabouço em unidade sob responsabilidade da Força Tarefa de Intervenção autorizada pelo Ministério da Justiça. Um novo relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura aponta uma série de atos de tortura praticados em presídios do Pará, sob responsabilidade da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, desde o fim de julho, com autorização do Ministério da Justiça. É o segundo documento oficial que registra violações contra presos no Pará por agentes federais. O relatório, assinado por 4 peritos independentes que inspecionaram presídios do Estado, foi concluído com as seguintes denúncias: castigos contra presos com transtornos mentais, agressões com cabos de vassoura nas costas, na cabeça e nos dedos de detentos, que ficam sem atendimento apesar de graves infecções, e a existência de um calabouço de tortura, onde estavam 20 presos em meio a esgoto. Em uma das celas, 10 presos ficaram 17 dias bebendo água da bacia sanitária, conforme o relatório. Segundo os peritos, esta ala de castigo e isolamento foi omitida pela força-tarefa no momento da inspeção. Que horror! Que horror! Tortura no Brasil. 2019, torturas medievais
em presídios do Pará. Que absurdo, que horror. Que Brasil é esse em que vivemos? Que Brasil é esse? Bom, meus amigos, esse é o retrato do Brasil de hoje, desta sexta-feira, 8 de outubro, retrato feito pela Folha de São Paulo, pela visão paulista do Brasil e do mundo, e pelo Globo, a visão carioca do Brasil e do mundo. Muito obrigado por assistirem ao primeiro programa. A TV Soulnic é um canal do diálogo, sem xingamento, sem agressões, sem hostilidade, sem ódio, sem Augusto Nunes. A TV Soulnic não tem Augusto Nunes, que agride, responde com agressão física, agressão verbal. Agressão verbal se responde com agressão verbal. Peço que se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, TV Soulnic, peço que compartilhem, peço que deem likes e quem puder, quem quiser, pode contribuir financeiramente para a TV Soulnic através do projeto Catarse, a partir de R$10 mensais, e também um projeto Superchat, com contribuições livres a qualquer momento do programa, a quantia que vocês quiserem. Leiam e comprem A Última Batalha de Napoleão por apenas R$10 na biblioteca do Soulnic. E em breve, paródias do Soulnic. Cantando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora, seu mané. Tchau, obrigado, até a próxima.